Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje vamos falar sobre testamento. O que é necessário para se fazer um testamento? Para se registrar um testamento em cartório. Ah, Tancredo, para que você está começando a falar sobre isso? Para que você está falando sobre testamento? São informações muito necessárias e que é importante nós termos conhecimento. Muitas das vezes as pessoas já anexam as ideias, né? Ah, eu não tenho grande espólio, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muitas propriedades para fazer testamento. Preciso fazer? Hoje você vai tirar essa dúvida conosco aqui no programa Mega Profissionais. Falaremos sobre a importância da mulher, falaremos sobre uma visão cristã com Sandra Assis Maia, também falaremos de beleza, estética, cirurgia plástica, rinoplastia, a cirurgia de nariz. Será que todo mundo tem indicação? Todo mundo pode fazer? Deixar aquele nariz mais fino, mais arrebitado? Será que isso realmente é condição de beleza? Quem vai conversar conosco é o especialista Dr. Alex Rocha. E vamos falar agora do grande sucesso da Mega Cursos, ou da nova central de cursos da Rede Mega, onde nós oferecemos vários cursos artísticos. Você que é artista, que quer aperfeiçoar os seus talentos, ou mesmo quer iniciar nessa carreira artística. Cursos como, por exemplo, oficina de TV para crianças, gestão e marketing para artistas iniciantes. É um grande sucesso. São todos aqueles artistas que investem em qualificação técnica e também que já possuem uma carreira artística, mas também não têm aquele planejamento necessário, não sabem quais são os caminhos para o sucesso merecido. Faça o curso Gestão e Marketing para Artistas. Muito interessante, muito legal. Eu indico, tá? Para vocês. E também hoje no programa Mega Profissionais vamos falar de saúde bucal. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar de testamento. Estou recebendo aqui com grande prazer, mais uma vez, a colaboração do Cartório Antônio do Prado, o Tabelião Antônio do Prado e Fernanda, que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado pela presença, senhor Antônio. Prazer meu. Muito obrigado, Fernanda. E eu sei que o tempo de vocês é muito pouco disponível, né? Que é muito corrido. Senhor Antônio, muita gente tem curiosidade. O tabelião, como é que ele faz? Ele fica no cartório, ele tem acesso a todas as informações, ele atende pessoas. Como é que é esse tratamento do tabelião? O tabelião tem que trabalhar em tempo integral no cartório, na serventia. E ele tem que atender todas as pessoas que procuram para dar a orientação jurídica cartorária. Eu vejo o senhor sendo tabelião com tanto sucesso, com tantos anos, né? Um dos pioneiros do estado de Goiás, no Brasil também, sendo um dos que lançam mais ações, principalmente à frente do seu tempo e privilegiando a sociedade de uma forma em geral. Eu quero ser tabelião. Como é que eu faço? Tem curso para isso? Tem faculdade para isso, Antônio? Tem. Você primeiro tem que ser bacharel, ser advogado. Ser advogado. E
tem que fazer o concurso, né? E ver qual cartório tem que estar vago, e se o tribunal põe o cartório em concurso, aí você e demais presta o concurso. Agora, para ser sincero, o senhor não tem a menor vocação. Não dá. Tem que saber muito, tem que ser muito meticuloso, né? Tem que ser muito cuidadoso. Aí entra a realização profissional também, né? Cada um nasceu, né, para aquilo que faz, né? E o senhor desempenha muito bem o seu papel. Parabéns. Mas vamos falar hoje de testamento, senhor Antônio. Aliás, precisamos também explicar para as pessoas o que é o testamento. É você deixar os bens após o seu falecimento. E para isso você tem que estar em vida, né, para fazer o testamento. Não é isso? Ou seja, deixar registrado para onde vai seus bens, a partilha desses bens, quem que vai receber o quê. O testamento é feito no cartório, é isso? Isso mesmo. O testamento, o Código Civil dispõe que ele pode ser feito pela forma pública ou particular, né? Porém, o aconselhável é que seja feito pela forma pública, né? Em um cartório de tabelionato de notas, que vai resguardar essa disposição de última vontade de uma forma juridicamente mais segura, né? Evitando que futuramente haja contestações referente a esse testamento. E Fernanda, precisa da presença do advogado, e precisa de testemunha, e precisa também de testamenteiro. Eu gostaria que explicasse para nós, né? Eu quero saber. Sim. O advogado, ele não é obrigatório, né, na questão do testamento. Se a parte tiver um advogado, né, já da família, ou se ele quiser buscar essa orientação, não há nenhum problema. Inclusive, podemos colocar o advogado comparecendo neste testamento, assessorando a parte. Porém, não é obrigatório. As testemunhas, né, do ato, que é um ato solene, feito exclusivamente pelo tabelião, elas são obrigatórias, 2 testemunhas que não podem ter vínculo de parentesco com esse testador. São testemunhas que estão ali para, digamos assim, para averiguar o processo e para testificar o processo. A capacitação da parte, porque o testador ele tem que estar lúcido, não pode estar sob efeito de nenhuma coação, e isso o tabelião é encarregado de averiguar e as testemunhas de confirmar. Ou seja, eu não posso chegar lá com uma relação e falar assim, eu quero que registre isso aqui, né, que é o meu testamento, e deixa isso aí registrado. Pode ser feito assim? Não, aí é mais complicado. Isso seria basicamente o testamento particular, que ele tem que seguir uma série de outros requisitos que a lei determina, né? Então, esse testamento público, a pessoa interessada chega ao cartório, recebe as devidas orientações, né, traz a documentação exigida e passa pelo procedimento dessa entrevista e leitura oficial com o tabelião. O senhor é que faz essa entrevista? Eu faço o testamento é só feito pelo tabelião. E a gente, por lei, nós somos obrigados a fazer a entrevista, ver se a pessoa está lúcida, juntamente com as 2 testemunhas que não seja parente. Mas essa entrevista consta o quê, senhor Antônio? Como é que é feito isso? Eu faço o questionamento da onde ele reside, o endereço, a filiação, com quem que ele foi casado. Então a gente nota se a pessoa está lúcida ou não. Agora, quando o senhor é de uma idade mais avançada, nós podíamos, para resguardar o ato jurídico, nós podemos pedir também um atestado médico. Ok. Para dar validade, principalmente àquele processo. Isso, porque em algumas famílias, né, o testamento, ele cai como uma bomba, na verdade. Sim. Porque às vezes a pessoa quer dispor, beneficiar alguém que não é da família, né, um terceiro, e depois os herdeiros necessários podem questionar isso. Porque automaticamente o quinhão que eles receberiam vai ser reduzido. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, não sei vocês que estão nos acompanhando em casa. Quando se fala em testamento, é porque a pessoa deseja que a partilha seja feita de forma não igualitária ou não dentro daquilo que seriam os herdeiros praticamente que vão receber. Isso mesmo. Porque quando eu não tenho nada, depois do falecimento eu tenho os bens, né? Depois do falecimento a lei vai definir aí igualdade entre vocês. Isso. Agora, quando eu tenho um desejo particular, eu quero que determinado bem vá para determinada pessoa,
aí eu já me preocupo em fazer um testamento. Isso, esse é um dos motivos, né? E um outro motivo seria quando você quer beneficiar uma pessoa que não é seu herdeiro necessário. Ou seja, para que aquela pessoa receba parte da sua herança, você precisa fazer um testamento. Vou dar um exemplo, me ajude, por favor, só para a gente entender. Uma pessoa solteira, sem filhos, tem um patrimônio grande, porém tem irmãos, né? Ele não quer deixar esse patrimônio para os irmãos. Ele quer dar esse patrimônio dele para uma outra pessoa, por uma outra situação. Ele pode fazer isso em testamento? Nós vamos ter que verificar se ele tem pai ou mãe, porque se ele tiver, aí vai ser só da parte disponível. O que é parte disponível? Fernando, pode explicar parte disponível? Aí a parte disponível também envolve quando a pessoa é solteira, casada, aí é bom explicar. Isso mesmo. A parte disponível é a parte que a lei determina que a pessoa pode dispor para quem ela quiser. Ou seja, se você é solteiro, não tem filhos, não tem pai nem mãe, a sua parte, e não tem cônjuge nem companheiro, a sua parte disponível é a totalidade do seu patrimônio. Mas a partir do momento que você tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuges, ou companheiro, essa sua parte disponível, ela é reduzida a 50% do seu patrimônio. Então eu não sou dono do meu patrimônio depois que eu morrer. É isso que vocês estão falando. Isso, a lei garante a legítima dos herdeiros necessários. Ou seja, metade do seu patrimônio, a lei já garante para ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, de acordo com a situação. Ou seja, eu não sou dono do meu patrimônio 100% depois que eu morrer. Mas enquanto vivo, eu sou. Enquanto vivo, sim. Então eu faço aquilo que eu quiser. Inclusive, a vontade do testamento, naquele momento, é aquela vontade sua. Agora, em vida pode mudar, né? Pode também. Exatamente, né? Porque determinada idade, uns 40, 50 anos, a pessoa tem uma vontade e de repente daqui 10 anos muda tudo. Ela pode se arrepender, pode ter tido algum problema com aquela pessoa que ela beneficiou, então ela pode revogar esse testamento a qualquer momento. Ah, ok. Enquanto ela estiver viva, ela pode fazer isso, não é questionável. Que é preciso. Tá, 50% da parte disponível. Eu posso doar para qualquer pessoa que seja? Eu posso deixar para os meus gatos? Eu tenho vários gatos e cachorros, né? A gente vê essas histórias, não é isso? Ah, eu quero deixar pro meu gato, pro meu cachorro. Enquanto eles estiverem vivos, o dinheiro é deles, eu vou eleger um curador para cuidar disso. Depois que eles morreram, eu dou pro curador. Eu posso fazer isso? Aqui no Brasil não é permitido, não? Né? Fora, a gente vê bastante isso em outros países, deixando para animais. Aqui no Brasil, não. Nós só podemos deixar para pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Ah, então... Instituição de caridade. Eu posso, por exemplo, criar uma instituição, estou querendo beneficiar meus gatos de alguma forma, meus gatos e cachorros. Eu crio uma instituição para os gatos e cachorros e faço a doação de 50% do meu patrimônio para essa instituição? Pode ser feito? A instituição pode. A instituição pode. Então ela vai gerir os gatos. Isso. Ou no seu testamento. Os gatos estão resguardados. Né? Isso mesmo. Ou no seu testamento, se você quiser também, você pode colocar uma condição, né? Você coloca como beneficiário determinada pessoa e condiciona que para ela receber essa herança, ela tenha que cuidar, por exemplo, dos seus gatos e dos seus cachorros. É uma possibilidade. Porque quem recebe a herança é a pessoa, né? Na hora que você fez o inventário, você beneficiou das herdeiras diretas e de repente aparece uma pessoa que diz que teve uma união estável com aquela pessoa, sendo ela casada, né? Antigamente seria aquele relacionamento extraconjugal. Isso. Ela tem direito? E aí vai ser analisado. Ela ou ele tem direito? Vai ter que ser analisado. Por quê? Essa convivência de união estável, ela gera direitos patrimoniais. Mas nós vamos ter que verificar o tempo, se havia um documento formal, mesmo se tinha sendo regime, casado? Mesmo se era casado. Por quê? O casado, ele poderia estar separado de fato dessa esposa e estar convivendo realmente com essa outra pessoa. Mas isso via judicial. Isso, aí tudo isso deve ser comprovado via judicial. E só pra gente concluir, na leitura do testamento, é igual a gente vê no filme mesmo, Sr. Antônio? O senhor chega lá, reúne todo mundo e faz a leitura, faz a abertura do testamento, é assim que faz? É o senhor que faz? Não, eu faço o testamento, essa leitura é no juiz. É o juiz que faz isso, a leitura? Isso, a abertura judicial. Ok. Sempre muito bom conversar com vocês. Sempre muito bom recebê-los aqui. Voltem sempre quando for possível, o mais breve, ok? Muito obrigado. Conversamos hoje sobre testamento. Muito obrigado à presença do Sr. Antônio do Prado e a Fernanda. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Já estamos de volta e agora vamos falar de cirurgia plástica. Vamos falar da correção de alguns probleminhas que podemos ter no nariz com relação à estética. Eu vou conversar agora com o Dr. Alex Rocha, que é cirurgião plástico e o nosso colaborador aqui no programa Mega Profissionais. Doutor, eu sempre agradeço a oportunidade do senhor vir aqui conversar conosco, principalmente sabendo da sua agenda e sabendo tanto que o senhor é concorrido e o senhor sempre nos atende os nossos pedidos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, a gente que agradece a possibilidade de estar aqui informando a população. Doutor, o senhor ouviu o que eu acabei de falar, com relação a alguns probleminhas estéticos que podem ocasionar na questão da insatisfação pessoal. A cirurgia plástica pode nos auxiliar. A rinoplastia, ela é realmente indicada somente para tratamentos estéticos? Ela envolve somente aquela parte externa do nariz, doutor? A rinoplastia, como o nome diz, plastia é plástica, rino, nariz, né? A rinoplastia quer dizer plástica do nariz. Mas o nariz, ele está aqui, o primeiro objetivo dele é a função, é respiratório. Só que muita gente não está satisfeito com a parte estética e algumas têm dificuldade respiratória. Então nós sempre procuramos associar as duas coisas, a plástica com a função. Não adianta um nariz bonito não funcionar. Então por isso, às vezes há necessidade quando o cirurgião plástico avalia, há necessidade de chamar um outro especialista, um otorrino, um laringologista, para entrar junto, corrigir essa parte do desvio do septo, a famosa carne esponjosa, que ali ela obstrui a passagem do ar. Então o especialista nessa área, que é o otorrino, ele entra, faz a desobstrução dessa via respiratória, ele vai melhorar a função e nós vamos melhorar a estética. Sim. Claro, eu vou lhe fazer uma pergunta de uma pessoa leiga no assunto, tá? Mas com certeza é curiosidade de muitos. O senhor está falando que nós podemos sim associar dois tratamentos, que é a questão estética e a parte funcional. Agora, uma cirurgia plástica feita na estética do nariz, se ela não for bem direcionada, ela pode induzir a outros problemas, inclusive respiratórios? Justamente, é uma pergunta importante, que acho que a maioria da população tem. Acho que é só lá resolver a estética, e uma estética mal feita pode ocasionar um problema respiratório grave. Então por isso a importância de procurar um especialista, que é o cirurgião plástico, para fazer a plástica do nariz. E o cirurgião plástico vai avaliar se há necessidade de chamar o otorrino para resolver a parte respiratória. Exato, porque assim, ainda é comum, né, as pessoas observarem, olharem a sua estética de uma forma geral, falar, eu queria ter um nariz um pouquinho mais arrebitado, eu queria ter um nariz um pouquinho mais fino, né? Isso é possível na cirurgia plástica, em alguns casos, claro que determina a questão da avaliação, né, individual. Mas elas esquecem que se às vezes afinar demais o nariz pode dificultar a passagem de ar em alguns casos.
Não é isso, doutor? Exatamente. O nariz ele tem uma forma de pirâmide. Se você estreita demais, abaixou o teto, estreitou demais, não tem espaço para passar o ar. Mesmo que o outro especialista, que o otorrino, entre para liberar essa passagem do ar, mas ainda vai continuar muito estreita. Então, em alguns casos, nós não podemos fraturar os ossos, nós só podemos mexer nas cartilagens, dar uma raspada no osso, mas sem fraturar o osso para não estreitar essa passagem do ar. Isso é muito importante também. Porque aquilo que parece relativamente simples, né? Ah, não, cirurgia plástica resolve isso. Não se pensa nas consequências, né? E também o que pode ocasionar caso você não faça o procedimento correto. Exatamente. Né? A plástica de nariz, ela pode ser feita com anestesia geral ou local de sedação. Vai depender de cada profissional e do que tem que ser feito. Falando no meu caso, como cirurgião, eu gosto de fazer com anestesia local e sedação. Sim. Como o anestesista faz o sedativo, o paciente dorme, aí dou anestesia só no local, só no nariz. Mesmo? Desta forma, faz a cirurgia de manhã, vai dormir em casa. Final de tarde, o paciente já está em casa. Doutor, é tão simples assim? Depende de cada caso, cada situação também. O que parece simples para um cirurgião plástico, né? Quando ele fala, nós temos que realmente observar que é uma pessoa que está... Quantos anos já, doutor? Você já opera? Há 16 anos como especialista. 16 anos operando e opera muito, tanto é que não tem nem agenda, às vezes, para atender a imprensa, como gostaria de fazer, acredito eu. Mas o que acontece? Parece simples nas mãos de um profissional hábil. Aquele que às vezes passa essa ideia, que entende, temos que observar a respeito disso. Temos que tomar cuidados, né? Que uma vez um procedimento equivocado, errado, vai gerar outros problemas que podem inclusive ser irreversíveis. Não é isso, doutor? Exatamente. Uma rinoplastia mal feita ou até mesmo por um profissional não habilitado, alguns casos muito difícil de resolver, muito difícil de melhorar. É complicado, né? As pessoas... Bom, infelizmente, não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para alertar. Eu estou com relação à aparência diversa de vários narizes. Cada pessoa tem uma anatomia, cada indivíduo é um indivíduo, né? Acredito que não tem ninguém igual ao outro, né? Agora, tem aquelas pessoas que têm, inclusive, questão de etnia, igual, por exemplo, libaneses, né? Que nascem com o nariz muito grande, né? É uma questão, inclusive, do próprio povo, né? Da própria genética daquele povo. É possível a cirurgia plástica ajudar nesse sentido? Exatamente. Nesse caso, no libanês ou no árabe, esse pessoal do Oriente Médio, nós não podemos fazer um nariz pequeno. Temos que apenas melhorar as curvas desse nariz para que ele não perca a sua personalidade, não perca ali, não atrapalhe tanto a sua aparência. A pessoa tem que olhar no espelho e se ver bem com a aparência nova. Né? Então, nós não podemos, entre aspas, desfigurar aquele nariz em relação à face dele. Então o nariz tem que ser proporcional à face de cada pessoa. Não adianta, por exemplo, uma pessoa de características negras chegar e trazer um nariz, uma foto de um nariz da Angelina Jolie, dizer eu quero um nariz desse. É impossível, não tem como. Pelas características individuais, não só do rosto, mas como da pele e das cartilagens de cada pessoa. São diferentes uma da outra. Então, não adianta levar uma foto, eu quero um nariz desse. Como você mesmo falou, nós somos todos diferentes, não somos iguais. E ainda tem muito, né, doutor? Eu quero parecer com a pessoa tal, eu quero ficar dessa forma e sem medir consequências, né? E claro que isso tem muito a questão psicológica também, né, doutor? Eu não sei se o senhor deve receber muitos pacientes com tais características, né? Que é até perigoso, né? A pessoa operar, porque ela opera cirurgicamente, né? E faz uma cirurgia plástica não para ficar com o nariz bonito, mas às vezes para reatar um casamento ou para conseguir uma posição social diferenciada, uma aceitação, inclusive na sociedade, e aí complica, né, doutor? Porque a cirurgia plástica não faz isso, né? Exatamente. Quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, ela melhora o corpo, melhora a autoestima, melhora o ego, mas isso não vai reatar um casamento. Se ela está com um problema conjugal, não é uma parte física que vai resolver esse problema. Aí é de conversar e resolver aquele problema. Tanto que nós evitamos de operar pessoas em depressão, porque a recuperação é diferente. Então, se você está em depressão, vou fazer uma plástica que eu melhoro. Não é bem assim. Tem que tratar primeiro essa depressão, porque a pessoa em depressão, ela quer o quê? Muitas vezes ela quer morrer.
E o resultado da cirurgia não vai ser igual, não vai ter a mesma recuperação. Muitas vezes ela procura morrer e isso vai cair nas nossas mãos. Então o cirurgião tem que ser hábil o suficiente para pescar isso daí. Por isso a gente pede, na primeira consulta, vamos conversar, pedir os exames, depois volta com os exames. Queremos conhecer mais sobre aquela paciente, aquela pessoa, vamos conversar para entender melhor o que está acontecendo. Essa avaliação, acredito eu, ser uma das partes fundamental do sucesso de uma cirurgia plástica, né? Realmente entender aquele paciente, conhecer aquele paciente como um todo. Não é isso, doutor? A rinoplastia é uma solução que a cirurgia plástica apresenta não como uma solução, mas uma forma de auxiliar aquela pessoa com relação à estética e também na parte funcional, né? Mas guardando as devidas preocupações com relação à habilidade do profissional, a qualificação desse profissional, buscar mais informações. A nossa responsabilidade aqui é muito grande, nós entendemos isso. Hoje a gente fala para muita gente em vários momentos, em várias situações, e temos que alertar: cuidado com a saúde, cuidado com o profissional que você procura. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem um site que disponibiliza isso, acredito. Exatamente, né? cirurgiaplástica.org.br. Ou mesmo pelo Conselho Regional de Medicina também, normalmente o cirurgião plástico está registrado ali como especialista. No caso do Goiás é cremego.org.br. Pesquisar se é realmente cirurgião plástico, vai fazer sua cirurgia. Eu só quero frisar, só para que possamos concluir essa entrevista, a questão da recuperação pós a cirurgia de rinoplastia, né? O senhor nos relatando aí que dependendo da anestesia, é bem rápido essa questão da recuperação. Exatamente. Então, como eu falei, pode ser anestesia local ou pode ser geral também. Mesmo sendo anestesia geral, alguns casos pode ir para casa à noite, pode dormir à noite. Depende do tipo de medicamento que vai ser usado também na anestesia geral. Depende do tamanho que foi essa cirurgia, quanto tempo durou essa cirurgia, essa anestesia. Mas em média, no máximo, no dia seguinte as pessoas já estão em casa. Sim. E a plástica do nariz, nós colocamos algumas imobilizações no próprio nariz, que tiramos em torno de uma semana, e a pessoa já se torna mais sociável, porque é uma região muito sensível ao inchaço e ao roxo. Sim. Mas não é uma cirurgia que dói, que sofre. Incomoda porque forma bastante secreção, assim como você fica gripado, forma bastante secreção. Então na plástica do nariz também. Então você ir trabalhar com o nariz inchado e roxo é uma coisa, agora com o nariz escorrendo secreção, isso é ruim. Então nós pedimos para que as pessoas fiquem aí de uma semana, 10 dias sem trabalhar. Depois disso pode voltar a trabalhar, claro, que não seja um esforço físico muito grande, né? Sim. Mas normalmente uma semana, 10 dias já se pode trabalhar e dirigir, voltar às atividades habituais. Como falava a vovó, o segredo da cirurgia está no repouso. Né? Vamos guardar o repouso bem pós-cirurgia. Também é importante. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Muito sucesso para o senhor e agradecemos também em nome de todos os pacientes contemplados com o seu tratamento e a sua atenção. Tá? Que nós sabemos hoje que se opera em grande parte do país, vários pacientes te procuram e também fora do país também. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez e o programa Mega Profissionais volta daqui a pouquinho falando sobre saúde bucal. Eu volto já já. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada.
Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me? Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Estamos de volta, vamos falar da saúde dos dentes, vamos falar da saúde de uma forma geral. Você sabia que, com certeza, ou na maioria das vezes, ou em grande parte, problemas relacionados à dor estão ou podem estar relacionados à questão dos dentes? A má oclusão, por exemplo, ou a posição desses dentes? Isso nós já ouvimos falar, mas nós precisamos entender melhor. Convidamos para retornar ao nosso programa Dr. Eudécio de Mello, que sempre associamos a questões difíceis. Precisamos esclarecer a população de uma forma geral, precisamos entender melhor sobre situações difíceis e convidamos o senhor para retornar ao programa. Obrigado mais uma vez pela sua presença, doutor. Tancredo, eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Eu confesso para você que eu me sinto aqui tão em casa já, que pra gente já não é mais uma questão de entrevista, é um bate-papo, né, de informação. Engraçado que essa sensação também é relatada por muitos internautas, né? As pessoas já esperam o senhor a semana. Você acredita? Legal. Já esperam o programa para saber o que o senhor vai falar, qual assunto que o senhor vai trazer, né? E que bom que tem essa empatia, né, do profissional e de quem também recebe a informação. Que legal. E dessa vez, Tancredo, eu gostaria de fazer uma abordagem, né, quero comunicar, é algo que, de toda a minha experiência profissional, talvez a maior surpresa que eu tive na vida veio advindo de conhecimento de um curso que estamos realizando na nossa clínica de oclusão e disfunção temporomandibular. Trocando em miúdos, é um estudo sobre a perfeita engrenagem maxilomandibular, tá? Independentemente dos dentes, mas praticamente sempre está relacionado a dente, o equilíbrio entre a mandíbula, que é um osso solto, e o crânio, tá? Nós chamamos isso de sistema estomatognático. Normalmente as pessoas mastigam só de um lado. O ser humano é o único animal que tem assimetria facial. Os animais irracionais todos são simétricos. Você nunca vai ver uma vaca de um lado direito diferente do lado esquerdo. Você não vai ver um cavalo com duas diferenças. E, no entanto, raramente você vê um adulto totalmente simétrico. A grande maioria das pessoas são assimétricas. Essa simetria normalmente promovida por causa da mastigação unilateral. E por que o nosso cérebro entende como aquele indivíduo sendo simétrico? Igual, por exemplo, o senhor trouxe algumas fotos. Sim. Independe da situação, não é que o cérebro percebe. É que o sistema muscular, ele vai funcionar. Normalmente, se você morde num dente mais alto, a natureza se encarrega de movimentar a mandíbula para achar o melhor número de contatos, a mordida mais confortável para o contato dentário. Eu digo visualmente. Igual, por exemplo, olhando para o senhor, eu não identifico essa simetria facilmente. Mas isso é tranquilo para gente que é da área, Tancredo. Só para você ter um exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para você ter uma ideia de como tem um exercício muito simples para avaliar que as pessoas em casa podem fazer, porque hoje o que não falta nesse mundo é selfie, né? Com certeza. Então pega a sua selfie, pega a sua foto, divide ela no meio, como eu vou mostrar em seguida, e duplica cada metade e faça a união. Vocês vão perceber que normalmente um lado da face é mais larga do que o outro. Esse é um exemplo que o senhor trouxe pra gente. Como o exemplo dessa moça. Naqueles 3 momentos é a mesma pessoa. Sim, as fotos do meio dessa e de outros que vou apresentar é a foto original. Sim. Tá? Essa é uma moça, uma jovem muito bonita, muito sorridente, uma pessoa bem dinâmica, que nos procurou para fazer faceta, né, lente de contato. Tá? Esse era o desejo dela.
Porém, ao fazer uma análise dela, eu percebi que havia um desvio um pouquinho do nariz dela. Normalmente, um lado desenvolve mais do que o outro e o nariz, consequentemente, uma sobrancelha está mais alta que a outra e o nariz voltado para um lado, tá? Muitas vezes ocorre até desvios de septo. Voltando na moça. Ao avaliar isso, eu questionei ela se ela não tinha problema de dor. A partir daí, numa anamnese, detectamos que ela sofre há mais de 10 anos com dor e que nos últimos anos é comum todo mês ir 1 ou 2 vezes ao hospital tomar injeção para dor na veia devido a uma enxaqueca violentíssima que ela tem. Que médico nenhum consegue diagnosticar, neurologistas, os profissionais afins. E qual é o problema dela? Mau posicionamento dentário. Que muitas das vezes recebe um diagnóstico de enxaqueca. O que é enxaqueca? Uma dor crônica da cabeça que não tem solução. Aquilo ela vai sofrer para sempre. Isso é uma sentença que o paciente recebe? Infelizmente, muitas das vezes sim. Há muitos anos atrás, eu ouvi um termo muito curioso. Diz que enxaqueca era aquela dor que o médico normalmente não consegue diagnosticar. Né? E hoje nós sabemos que a grande maioria delas, é mau posicionamento dentário, tá? Vamos ver volta na moça, por favor. Sim. Então qual que é o exercício aí, Tancredo? Pegamos a metade da pessoa, dividimos no meio a metade da foto. O lado direito dela, traça uma linha normalmente entre os dois olhos. Aí nós dividimos a metade, duplicamos e emendamos o lado direito com o lado direito, o lado esquerdo com o lado esquerdo. Normalmente, um lado vai ficar bem mais gordinho e o outro lado mais fino. Sim. Tá? Ela um pouco, e ela jovem, aproximadamente 30 e poucos anos. Eu confesso que eu não sei de cor. Pode passar. Veja um garotão, um menino, um colega, um profissional da área, odontólogo, que também não tinha a menor ideia, né, desse processo. Ele faz o curso com a gente, ele é um membro da nossa equipe, da turma que está estudando, e você pode perceber magro, que é um lado extremamente magro, a metade dele é muito magra, a outra metade, e infelizmente ele convive com um histórico muito de dor, mas que já está, né, em tratamento. Passa, por favor. Olha essa moça, aí extremamente jovem, bonita. Sim, o lábio dela, a boca dela fica muito visível. A foto, né, do meio, viu, gente? Essa aqui é a foto do meio. Então veja que um dos lados dela é bem mais largo, bem mais desenvolvido que o outro, tá? Sim. Normalmente, Tancredo, o fato de um lado ser mais desenvolvido vai fazer com que a pessoa, um olho esteja mais alto que o outro. Naturalmente, o organismo se encarrega de virar o pescoço para que a linha do olho esteja no mesmo plano para uma melhor visibilidade. E a natureza faz isso, você não escolhe. Muitas vezes você vê um ombro mais alto que o outro, um olho mais alto que o outro, a sobrancelha mais alta que a outra. É muito nítido essa deformação, tudo isso por causa de um mau posicionamento dentário. E aí vem a outra pergunta. E o tratamento? A minha próxima pergunta era essa. Já tô te conhecendo, tá vendo? Exatamente. E o tratamento é complexo? Tancredo, muitas vezes, essa lente de contato que se faz de fora, a colocação de uma única lente de contato num dente específico, faz com que melhore totalmente a mordida e a pessoa muda totalmente a sua postura. E pode solucionar um problema de dor? Sim. Normalmente nós equilibramos os maxilares através de uma placa reprogramadora ou desprogramadora que vai posicionar o equilíbrio dos ossos, e a partir dali vamos avaliar se vai ser usado aparelho ortodôntico, se vai ser feita uma reabilitação, se vai ficar só usando placa mesmo. Mas o fato é que nós assistimos ao longo de todo um ano muito histórico de dores assim, homéricas, de anos, de gente tomar 6 medicamentos todo dia, gente tomar 8.
o último mês, uma senhora que toma 12 medicações diariamente. Não tem condição. Poucos dias depois, 2, 3 dias, uma semana, já não tomava. Tomava normalmente, eles ficam só com um, que é comum ter um antidepressivo nessas situações. Manter um antidepressivo durante algum tempo, depois elimina todas as medicações. Okay. E por último, tem um garoto aí, que esse aí fui eu que fiz, Tancredo. Ah, esse é filho seu? Esse é o Enzo. Esse é o Enzo Melo, Ai, né, meu filhotinho. Apenas para mostrar que as crianças nascem simétricas, tá? Todas as crianças, desde aquela história do... Fiz o mesmo processo com ele também? Sim, eu fiz o mesmo com ele, os dois lados diferentes. E há uma harmonia, porque normalmente a criança não tem essas alterações, né? Ah, ok. Não é o privilégio de ter nascido filho do odontologista, não, né? É a criança de uma forma geral. Todas as crianças nascem simétricas. Ao longo da vida que vai havendo essas assimetrias, essas assustador ouvir algumas situações que o senhor coloca aqui, ao mesmo tempo de uma alegria muito grande, de mostrar para as pessoas que tem solução, alguns problemas que convivem há muitos anos, dor. Ninguém consegue conviver com dor. Ninguém consegue viver bem com dor. Não. Consegue conviver, mas viver bem, ninguém vive. Não. Ninguém vive. Tancredo, infelizmente, tem muita gente, porque por não saber que somos nós os dentistas, né? Aliás, o dentista, o odontólogo é o único profissional, é a única boca, é a única parte do organismo que não é a medicina que atende. Né? E sempre, dor, procura-se médico, procura-se médico, procura-se médico. Entretanto, raríssimos médicos sabem que boa parte das dores que os pacientes têm é equilíbrio oclusal, é o dentista que cuida. Não equilibramos, sabia, né? Eliminamos as dores de uma maneira muito legal, sem medicamento algum. Ao longo de um ano, dentro do nosso curso, dos nossos estudos, não se foi prescrito um único comprimido sequer na eliminação de todas as dores que passaram por lá. Não tínhamos essa informação, mas agora, graças ao senhor e à sua colaboração, né, e principalmente a sua vontade de dividir o que sabe, é que nós temos esse conhecimento, esse ensinamento, né? A generosidade ao compartilhar uma informação faz com que aquele que a compartilhou receba cada vez mais e multiplique cada vez mais o conhecimento. Sabe ao senhor nos dois sentidos. Doutor Eudécio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loro. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora vamos falar das mulheres. No último mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e sempre há uma cobrança muito grande em cima das mulheres. As mulheres têm que ser perfeitas donas de casa, perfeitas mães. E quando é empresária, tem que ser excelente empresária ou uma excelente colega de trabalho. Por que essa cobrança tão grande em cima das mulheres? O que elas diferenciam dos homens? Será que as mulheres realmente buscam estar à frente dos homens? Por que isso acontece? E na visão cristã, muitas religiões exigem, obrigam, às vezes impõem uma questão para as mulheres com relação a ser donas de casa e também gerir a família. Quando eu falo chefe de família, se remete para o homem,
né? Mas na verdade o homem é visto na grande sociedade como provedor. A responsabilidade cai em cima da mãe. Vou conversar agora com Sandra Assis Maia. Vamos saber um pouco da visão cristã e também, claro, da opinião dela, que conta muito aqui no programa Mega Profissionais. Seja bem-vinda, Sandra Assis Maia. Né? O nome é bonito, é sonoro, né, Sandra? Não é? Parece nome artístico. Quando fala Sandra Assis Maia, já abre luz. Isso é muito bom, né? Isso é bom. Eu vejo luz, eu vejo claridade nisso. Talvez porque você venha trazer claridade aos nossos assuntos. Amém. Não é isso? Sandra, mulher, você viu falando ali, né? A cobrança que tem sobre as mulheres, em cima das mulheres. 8 de março foi Dia Internacional da Mulher, né? E o que acontece muitas das vezes? Algumas religiões, algumas denominações, enfim, cobram muito uma posição definida da mulher. A mulher tem que ficar em casa. A prioridade da mulher é para cuidar dos filhos e gerir a família. Eu ouvi muito disso. É por isso que eu estou te falando, eu já ouvi muito disso, né? A obrigação da mulher, ou seja, a mulher é o esteio da família. Sem a mulher dentro de casa, a família não consegue se organizar. Como você vê isso? Então, Tancredo, essa questão de religião, de religiosidade, né? Na verdade, a questão não está nem em questionar. Cada religião tem a sua tradição, a sua cultura, né? E a pessoa escolhe o meio que ela quer viver e o que ela vai assumir como regra. Mas hoje, para a mulher, até no nosso trabalho mesmo, na parte clínica, a gente percebe que a mulher está muito sobrecarregada. Tanto que a mulher assumiu uma responsabilidade muito grande em questão profissional, tem assumido a cada dia mais e mais, né? Mas a mulher não pode deixar de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa, né? E o que tem acontecido muito é que as mulheres estão perdendo a sua identidade, elas não conseguem mais olhar para elas mesmas e pensar que elas têm direitos, né, em relação a se cuidar, a se respeitar, a ter direito de escolhas. Então acaba que é como se colocasse no piloto automático. A mulher consegue tudo, a mulher é capaz de tudo, e aí quando ela se dá conta aonde ela está, e ela, com ela mesma. É importante a gente parar e rever esses valores, rever esse significado. Porque a partir da mulher, né, é gerado um filho, até nessa forma de gerar, a mulher assume uma responsabilidade muito grande, né, gerar um ser e amamentar, cuidar, então formar um ser humano que tem um HD lá limpinho, né, pronto para ser desenvolvido. Então, e na psicanálise a gente estuda muito que até os 6 meses a responsabilidade da mãe é muito grande. A mãe ali está criando o afeto, o sentimento naquela criança, né? Não tirando a responsabilidade do pai, é lógico, mas até os 6 meses a ligação do filho com a mãe é muito grande e precisa ser. Então tem até estudos e cursos, né, para ajudar as mães nesse primeiro momento. Mas também depois que os filhos começam a crescer, a ir para a escola, todo esse processo, esse acompanhamento é muito sério. Na verdade, mãe é para sempre, né? Para sempre. E eu vejo que é questão de papéis, né? Porque é necessário o papel mãe, o papel do pai, né? Então, assim, na verdade é encarado muito que a mãe, ela é o papel do amor, do carinho, da compreensão, do cuidado, né? Do servir o filho, de cuidar. Mas a questão do pai também entra como algo fundamental. Apesar que, em alguns papéis, a gente sabe que a mãe tem que ter os dois. Os dois. Os dois. É isso que eu quero pegar um gancho. Nós, quando falamos de mulher, associamos diretamente à mãe. Porque a figura da mulher é a geradora da vida, né? Ela que é responsável, isso a gente tratando mais uma questão física, a mulher é responsável pela procriação da espécie.
né? Está ali nela a chave, gerar, né? A chave da vida, né? Da continuidade da nossa espécie. E aí o que acontece? Associamos mulher, mãe. Ou seja, toda mulher tem que ser mãe. Ela já traz essa vontade consigo, né? Ela já traz isso, ela já traz essa necessidade, ela sente essa vontade de gerar. Mas nós temos também aquelas mulheres que optam em não gerar. Elas não querem ter filhos. E quando a gente fala isso, eu sei que está todo mundo aí de cabelo em pé. Como uma mulher não quer ter filhos e tal? Ela tem que ter filhos. Olha aí, mais uma vez, a discriminação. De ter que respeitar a vontade e a necessidade de cada um. Respeitar a vontade do outro. Isso. Né? Se ela não quer gerar, é um direito dela. E é claro, ela deve ter isso como a questão do parceiro concordar, né, nessa situação. E nós temos casais, a gente conhece de casais que não querem gerar filhos, né? Não querem ter filhos. E é importante que isso seja visto antes, né, do casamento. Né? Ver qual que a importância de se ter um filho, né? Se isso é importante para os dois. Porque tem casos também de relacionamentos que dão errado porque um sonha em ter filhos e o outro não é o plano, não é o projeto dele ter filhos. Aí a gente pergunta, não conversou isso antes? Algumas respostas podem ter sido ou podem acontecer. Conversamos sim, mas eu achei que ele ia mudar. Exatamente. Né? Achei que ele ia mudar, eu achei que eu ia mudar a cabeça dela, ou achei que ia mudar a cabeça dele. Ninguém muda a cabeça de ninguém, só nós mesmos. E o interessante, Tancredo, você está falando aí, acontece mais do lado da mulher. Sempre achar, depois vai mudar, depois que casar muda. As mulheres têm essa tendência, às vezes, de falar assim, não, depois eu vou convencer, depois eu... Então, acho assim, tem que ter um respeito, um diálogo muito grande, porque é importante que os dois estejam planejando. E também já vi casos de pessoa que a mulher queria, o homem não, e a mulher engravidou. E isso atrapalhou muito o relacionamento. Como é que a mulher consegue gerar, consegue dirigir uma empresa, consegue voltar para casa? Eu vou me espelhar no seu exemplo, se você me permite citá-lo aqui. Você é uma empresária de sucesso. Você trabalha praticamente grande parte da semana, você trabalha em Goiás, trabalha em Brasília, vai em outros estados, às vezes fazer uma palestra, fazer uma apresentação. Você viaja, você trabalha, você é mãe, você tem sua casa lá com o seu companheiro, com o seu marido, né? E você volta para casa depois de um dia de trabalho e você vai gerenciar sua casa ali. Como é que você consegue? Então, é muito interessante como você está colocando aí essa questão da rotina, né? Toda bem tumultuada, mas tem fases da vida do filho, da família, que requer uma atenção maior, né? Então, toda essa fase no caso de desenvolvimento, né? Quando a criança começa a ir para a aula, você tem que acompanhar, ir para a escola, cursos, coisas que eles vão fazer. E eu vejo muito assim, é muito importante separar os filhos, quando eles estão com você em casa, quando você está ajudando naquele desenvolvimento, naquela maturidade, e a partir do momento que eles se casam, eles têm que construir a vida deles, a história deles. Então, assim, hoje, a minha vida, assim, hoje eu dedico a minha casa, né, ao meu esposo, ao meu trabalho e, quando possível, comum das duas partes, né, tanto para os meus filhos ou para mim, a gente fazer algo em família, mas assim, não é aquela dedicação que a mãe que tem o filho em casa, que precisa educar, precisa cuidar. Então, né? Assim, eles já têm a vida deles e eles estão construindo a história deles. Então, assim, a gente tem que saber até o limite, até onde você envolve, até onde você interfere. Porque o excesso estraga, o excesso é ruim. Por que as mães têm tanta dificuldade em conhecer esses limites? Isso, na verdade, é pauta para um outro programa, né? Porque, infelizmente, não dá. Agora, só para que nós possamos entender um pouco o universo feminino, e você é uma excelente representante, porque você atua em todas as áreas que a mulher pode e gosta de atuar e que atua muito bem. Vocês geram a vida, vocês são empresárias de sucesso, no seu caso especificamente falando. Você tem uma vida a dois, você consegue administrar
tudo isso e administra muito bem. Por centenas de anos nós colocamos a mulher em segundo plano, como se ela estivesse abaixo do homem. Como o homem gera, o homem é o provedor, gera recurso, gerava, né, somente ele recurso financeiro para a família, então a mulher foi colocada em segundo plano. Hoje nós conseguimos entender o papel da mulher e realmente ela está num primeiro plano, né? Porque tudo vem dela e provém dela também. Hoje a gente consegue entender isso, né? Mas vocês com muita humildade nos mostram isso e nos apresentam isso toda vez. Na sua presença e principalmente através da sua pessoa, nós homenageamos as mulheres hoje nesse programa que nós comemoramos no mês passado, no dia 8 de março, né? Agora, como eu disse, é pauta para outros programas, né? É algo assim que eu queria deixar para as mulheres, para elas procurarem, eu vou sugerir o que eu aplico na minha vida, procurar ser mais grata, amar mais, ser mais mansa, né? E ser mais grata pelo esposo, pelos filhos que tem. Eu sei que tem fases que é mais difícil, que tem um pouquinho de tumulto, de conflito, mas tudo passa, tudo passa e o importante é não desistir da família, não desistir de ser mulher, isso de não é estar característica bem, de vocês, né, de cuidar da saúde, estar bem consigo mesmo. Desistir não é e característica. E não se tornar uma pessoa amarga, porque se a gente não tem gratidão, a gente se torna uma pessoa amarga, murmura, tudo tá ruim, tudo tá mal. Então, assim, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que o Senhor nos dá tem que vir de dentro. E eu acredito que se isso transbordar, automaticamente isso aí vai contagiar o ambiente. Vocês têm esse dom de transbordar amor em volta de vocês. Muito obrigado, Sandra Assis Maia, por estar aqui no programa Mega Profissionais e vamos chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica a nossa homenagem aí ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.